Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de liberação miofacial dos músculos suboccipitais, ou seja, aqueles músculos que ficam ali na transição do crânio com a coluna cervical. Um músculo muito tenso na grande maioria dos pacientes devido às atividades do dia a dia, a postura geralmente mais cifótica em frente ao computador, tendo que passar grande parte do dia com uma hiperextensão da cervical alta, da crânio cervical. Então esses músculos são músculos importantes no tratamento da coluna cervical dos pacientes, assim como um tratamento preventivo também para as atividades do dia a dia. Aproveito e já deixo um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, toque o sininho, assim toda vez que o vídeo subir para o ar, vocês terão notificados. Assim como na link de descrição do vídeo, vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, com o paciente deitado então, na posição em supino, que é a posição de barriga para cima ou decúbito dorsal, eu vou relaxar a coluna cervical do paciente. Então o paciente ele tende a ficar nessa posição aqui, ó, com o queixo encaixado e a coluna cervical retificada. Eu vou primeiro relaxar a coluna cervical do paciente. Relaxa na minha mão e eu vou dar curva para essa coluna cervical, ok? Eu vou relaxar, vou tirar a tensão da coluna cervical. Após relaxar a tensão da coluna cervical, eu vou entrar com os meus dedos pela base do crânio, deslizando por ela, até cair numa cavidade. Essa cavidade é a transição, então, da cervical, do crânio para a cervical alta do paciente. Lembrando que o ossinho, o primeiro ossinho que eu palpo aqui após sair do crânio, da base do crânio, da região occipital, é a vértebra de C2. Por quê? A vértebra de C1, que seria a primeira vértebra cervical, ela não tem processo espinhoso, tudo bem? Me acompanha aqui, deixa eu só pegar um esqueleto, por favor. Fica mais fácil para conseguir demonstrar. Se quiser sentar, fica à vontade. Dê um tiquinho mais para cá, por favor. Mais para cá. Então, só para demonstrar, então aqui seria o paciente deitado, tá? Como eu disse para vocês, eu venho pela base do crânio, entrando com os meus dedos, logo imediatamente a região occipital. Eu vou ter um primeiro processo espinhoso, um primeiro ossinho ali. Esse primeiro osso mais pontiagudo é o processo espinhoso de C2. A minha mão, ela vai entrar nesta posição, se fosse uma conchinha ali por baixo. Então eu vou descendo pela região occipital do meu paciente, até ela cair exatamente nesta região, entre o processo espinhoso de C2 e a base do crânio, a região occipital. Ali eu estou na região suboccipital, tudo bem? Por isso o nome liberação dos músculos suboccipitais. Pode vir um pouquinho mais para cá. Então, com o paciente nessa posição, eu vou relaxar, lembra? Dá mais lordose, eu vou relaxar a coluna cervical dele e deslizando agora, tomando contato com a cabeça na minha mão, cabeça do paciente, eu vou deslizar os meus dedos, entrando com a ponta deles entre aquele processo espinhoso de C2 e a base do crânio. Assim que eu localizar o processo espinhoso de C2 e a base do crânio entre meus dedos, eu vou relaxar e vou realizar um movimento de extensão dos meus dedos, extensão das minhas falanges, ok? Ou seja, o paciente tende a levantar um pouquinho o queixo, aonde eu vou manter então essa pressão no sentido póstero anterior, ou seja, de baixo para cima em direção ao teto, e vou manter a pressão por alguns segundos.
É claro que, nesse momento, eu vou avaliar a tensão que o paciente apresenta, se isso reproduz ou não algum sintoma para ele. Então, muitos foram os pacientes que, tratando aqui na clínica, ao palpar essa região, a pessoa, na hora, refletia dores de cabeça, enxaquecas, dor na região da ATM, muitos pacientes até uma sensação de náusea, tá? Então, muitos sintomas podem ser liberados pelo paciente, podem ser disparados com a liberação desses músculos suboccipitais. Então, no momento da técnica, é isso que eu vou fazer. Eu vou levar em hiperextensão e vou sustentar essa posição pedindo para o paciente relaxar bem a cabeça na minha mão. É como se a cabeça dela caísse na palma da minha mão enquanto os meus dedos se estendem. Libero os pontos e vou em busca tanto de pontos sensíveis, pontos dolorosos ou pontos de tensão, que eu perceba que tem uma tensão maior naquela região, ou até mesmo se algum ponto reproduz ou não algum sintoma para o paciente. Então eu vou soltando esses músculos de forma lenta. E poderia também, nessa mesma posição, fazer uma leve tração dessa região suboccipital, ou seja, mantenho os meus dedos travados e com o meu indicador eu puxo com os meus dedos de quinto, quarto e terceiro, eu traciono cranialmente a cervical, enquanto meus indicadores estabilizam a coluna. Mantenha, ó. Meus indicadores estabilizam e esses meus dedos eles puxam para mim. Então, outra técnica aí miotensiva para liberação de suboccipitais. São músculos que sempre se encontram no meu protocolo de tratamento dos pacientes de coluna cervical, os pacientes de ATM também. Então, uma técnica muito interessante para ser aplicada, porém precisa aí ter realmente uma sensibilidade melhor da ponta dos dedos para identificar essas estruturas anatômicas e liberar então os músculos corretos. Vocês vão perceber que os pacientes que são muito sintomáticos, os pacientes com muita dor, eles têm dificuldade de relaxar a coluna cervical. Então o primeiro passo é tentar conseguir relaxar, gerar um pouco mais, dar um pouco mais de lordose para essa cervical. Isso já tira muita tensão. Como eu disse anteriormente, os pacientes já tendem a deitar já com essa retração, essa flexão crânio-cervical, o que já coloca tensão nesses músculos. Então, o primeiro passo, tirar a tensão, localizar a região occipital, percorrer com o dedo, cheguei na transição do processo espinhoso de C2 com o crânio, então eu faço a extensão dos meus dedos, sustento, vou margeando toda a base do crânio, assim como posso estabilizar com o meu dedo médio e indicador a cervical enquanto eu traciono com o meu quarto e quinto dedo na minha direção. Tudo bem? Então, uma técnica de liberação miofacial dos músculos suboccipitais, uma técnica da terapia manual que eu particularmente utilizo muito na minha prática clínica. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, suas sugestões, façam parte das minhas redes sociais e a gente se vê em breve. Grande abraço e saúde a todos.